E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar analisando a prova de administrativo para procurador do trabalho que ocorreu agora neste último domingo, dia 8 de março. Vamos lá, começando como sempre fazemos aqui no canal, primeiro com as questões sem comentários, caso você queira fazê-los sozinho. Primeiro falando de consórcios públicos, a questão 89, todas as alternativas. Depois falando de licitações, a questão 90. Dois temas bem comuns em provas de direito administrativo, né? Então vamos lá? Vamos agora comentar alternativa a alternativa aqui. Olha só, começando pela questão 89. Em relação aos consórcios públicos previstos no artigo 241 da Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Primeiro que esse artigo 241 é o fundamento constitucional para termos consórcios públicos, né? No fim dessa aula aqui eu trouxe a redação do artigo 241 para a gente memorizá-lo mais uma vez. Alternativa A. Como se trata de associações formadas pela União, Estados, DF ou municípios, mediante autorização legislativa, tudo verdade até aqui. Para gestão associada de serviços públicos, correto também. Consórcio público é justamente isso que está falando até agora. Os consórcios públicos sempre terão personalidade jurídica de direito público. Aqui está errado, tá? A grande característica dos consórcios públicos é ter duas hipóteses de natureza jurídica, tá? Nós podemos ter um consórcio público de direito público e um consórcio público de direito privado. Erradíssima aqui a alternativa A. Alternativa B. O consórcio público com personalidade de direito privado, ok, cuja organização e funcionamento são disciplinados pela legislação que rege as associações civis, até aqui está ok, não se submete às normas de direito público no que concerne a realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e contratação de pessoal. Erradíssimo, se submetem sim, tá? São pessoas de direito privado? São, mas ainda assim devem seguir esse normamento, essa normatização, essa sujeição do direito público. Precisa licitar sim, precisa celebrar contrato e esse contrato vai seguir os regramentos lá da 8666, enfim, bem errada aqui nossa alternativa B. Alternativa C. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Essa daqui é a redação expressa da Lei 11.107. Perfeita essa alternativa C, tá? E assim, claro que numa prova desse nível, nenhuma questão é absolutamente fácil, mas essa tá uma questão até que bem tranquila, né? Veja, as duas primeiras, só de você conhecer o básico de consórcios públicos, você já eliminava, e essa segunda alternativa aqui é redação expressa da Lei 11.107. Alternativa D. Os consórcios públicos não podem promover desapropriações ou instituir servidões em termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Olha só, consórcio público não pode declarar um bem para fins de desapropriação, tá? Se você tem dúvidas sobre as fases de declaração e de execução da desapropriação, eu remeto você para a nossa série de vídeos aqui no canal que trata exclusivamente desse assunto, tá? São 9 vídeos, dá para ver por completo o assunto desapropriação. Ainda está bem atualizado aqueles vídeos, embora eles já tenham aí um ano e um pouquinho, tá? E o que está errado aqui? Olha só, o consórcio público, ele não pode declarar, mas ele pode executar desapropriação, tá? E aí, por isso, está errado essa alternativa D. Alternativa E, só a nossa alternativa padrão aqui nesse concurso. Gabarito, alternativa C. Alguns dispositivos para a gente ajudar a fixar o assunto. Olha só, o artigo 241. A União, os Estados, o DF e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos. Por isso que toda doutrina que você encontrar, quando for conceituar consórcio público, vai usar essa expressão aqui, ó, gestão associada de serviço público, que é exatamente para isso que o consórcio serve. O consórcio é uma reunião de entes políticos para fins de prestar um serviço de forma associada. O exemplo mais comum que temos é o serviço público de saúde, tá?
Vários pequenos municípios se reúnem e criam, por exemplo, o Consórcio de Saúde do Sul de Minas Gerais. E aí esses municípios, de forma conjunta, prestam o serviço público de saúde, nesse exemplo que eu estou dando, né? E aí aqui as características básicas dos consórcios públicos, tá? A Lei 11.107 é uma lei nacional, isso você sabe a diferença entre lei nacional e lei federal. A lei nacional tem aplicabilidade para todos os entes, a lei federal só para a União. Essa Lei 11.107 se aplica para todos os entes federativos. Antes dessa lei, existia o consórcio administrativo, tá? Não era consórcio público, era consórcio administrativo. Só que ele não adquiria personalidade jurídica. Essa é a grande inovação aqui da Lei 11.107. Os consórcios adquirem natureza jurídica de associação. E aí essa associação pode ser pública ou privada. Apenas entes políticos celebram consórcios públicos, tá? Pergunta agora, o INSS, então, pode celebrar um consórcio público? Não, por quê? Porque o INSS é autarquia, tá? Quem celebra consórcio público são os entes políticos, ou seja, a administração direta. A finalidade é de permitir a gestão associada de um serviço público, ok? Vamos lá, próxima questão dessa nossa prova, questão 90. O município de Machambomba, belo nome, né? Pretende firmar contrato administrativo com pessoas jurídicas de direito privado para a prestação, em seu proveito, de serviço de vigilância patrimonial. Ok. À luz da Lei 8.666, analise as seguintes proposições e assinale a alternativa correta. Alternativa A. O referido ente público poderá utilizar uma das seguintes modalidades de licitação. Concorrência, é uma modalidade de licitação mesmo. Tomada de preços, também. Convite, igualmente. A depender do valor estimado da contratação. Olha só, essa alternativa A já é o nosso gabarito. Veja bem, concorrência, tomada de preços e convite são as três modalidades básicas de licitação e elas têm basicamente o mesmo escopo quanto ao objeto, tá? O que as diferencia é o valor da contratação e algumas hipóteses específicas que a lei remete para a concorrência, tá? Então, somente isso. Então, é verdade mesmo. Pode ser um desses três objetos a depender do valor estimado da contratação. Lembrando que nós temos 6 modalidades de licitação, tá? Além da concorrência, tomada de preços e convite, nós temos também o concurso e o leilão na Lei 8.666 e o pregão na Lei 10.520, ok? Tá corretíssima a nossa alternativa A. Alternativa B. Uma vez não acudirem interessados à licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, o administrador público poderá considerar a licitação tecnicamente inexigível. Opa, aqui está o nosso erro. Olha só, isso que ele estava falando aqui é uma hipótese de licitação deserta. Nós temos um vídeo aqui no canal explicando em detalhes a diferença entre licitação deserta e fracassada. Vale a pena assistir, tá? Mas independentemente disso, tanto a licitação deserta quanto a fracassada são hipóteses de dispensa de licitação. Não é hipótese de inexigibilidade. Por isso está errada a alternativa B. Alternativa C. É possível, observado o interesse da economicidade, a vantagem para o órgão licitante e o propósito de melhor proteger os direitos sociais dos trabalhadores terceirizados, no futuro contrato, desde que previsto expressamente no edital, combinar as modalidades de licitação elencadas na Lei 8.666. Veja que o examinador ele quis te chavecar de toda forma aqui, né? Ele quis criar todas as vantagens possíveis. Não importa quantas vantagens existam, nunca se pode combinar modalidades de licitação. Por exemplo, falar, olha, vamos fazer aqui uma concorrência, mas vamos pegar esse elemento aqui lá da modalidade pregão e fazer uma combinação para ficar melhor nesse caso. Não pode. Você tem que seguir exatamente a forminha de uma das 6 modalidades previstas em lei, ok? Erradíssima aqui nossa alternativa C, embora tenha sido um bom chaveco do examinador, né? D.
Uma vez que as empresas licitantes venham a assumir o compromisso formal de cumprirem integralmente o contrato administrativo e, ao assumirem a prestação de serviços, respeitarem os direitos sociais dos trabalhadores terceirizados, poderá o administrador público municipal dispensar motivadamente a documentação relativa à regularidade trabalhista na forma da lei. Não se pode, tá? Na Lei 8666, existe hipótese de dispensa de alguns documentos da habilitação, mas não é para o caso agora que nós estamos analisando, tá? Então, não pode essa alternativa D, embora seja possível na 8666, mas não para esse caso. Até porque, veja bem, esse caso aqui, ele pode ser contratado a depender do valor mediante convite. Convite aceita essa simplificação da habilitação? Até aceita, tá? Mas as modalidades tomada de preço e concorrência não aceitam. E o examinador não deixou claro lá no caput qual era o limite de valor. Então nós temos que presumir que pode ser concorrência ou tomada de preço também, o que já elimina por completo essa hipótese aqui da alternativa D. Alternativa E, gabarito, nosso gabarito, alternativa A. E aí, só para te ajudar com esse assunto, devo lembrá-lo que isso daqui foi objeto de alteração recente, esses valores para fazer o enquadramento em concorrência, tomada de preços ou convite, tá? Um decreto federal, ali há aproximadamente um ano, alterou esses valores aqui pra gente, tá? Atualmente vale o quê? Olha só, para concorrência, obras e serviços de engenharia é acima de 3.300.000 e se for demais compras e serviços, acima de 1.430.000. E assim vai seguindo também para tomada de preços e convite conforme essa tabela. Lembrando que isso também influencia aqui a nossa hipótese de dispensa de licitação pelo valor, porque a 8666 fala que é 10% do valor da modalidade convite, então a dispensa de licitação aqui para obras e serviços de engenharia é 33.000 e para compras e demais serviços é 17.600. Além disso, vale a pena relembrar aqui rapidamente o dispositivo legal da licitação deserta. Olha só, é dispensável a licitação. Ele deixa bem claro que essa é uma hipótese de licitação dispensável. E se você raciocinar um pouquinho, você descobre que ela é dispensável mesmo. Porque olha só, a licitação é inexigível quando é impossível fazer uma competição entre os particulares. Nesse caso aqui, é possível? É possível sim. Não existe uma impossibilidade lógica. Por exemplo, não é o único fornecedor que pode fornecer aquele produto ou serviço. O que aconteceu aqui é que nós fizemos uma licitação e não apareceu ninguém. Agora, nós temos que refazer essa licitação. Nessa hipótese aqui de licitação deserta, será dispensada, mas não inexigível essa licitação. Perfeito? Com isso, encerramos esse segundo bloco de análise. É isso aí e vamos juntos.